Olá pessoal, aqui é Bruno da TecnoSpeed e estamos de volta com mais um Café com Contador na presença do nosso consultor tributário fiscal Augusto dos Santos. Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? Bom, nós temos aqui diversos assuntos, mês de outubro que foi um mês bem movimentado, principalmente para os documentos fiscais da área de transporte, né? O CTOS, o MDFI que entrou com uma nova versão. Nós temos novidades também da nota fiscal do consumidor. Então, assim, são várias informações aqui. Estou fazendo adiantando aqui o que a gente vai falar no nosso programa de hoje. Mas vamos por partes, né, Augusto? Exatamente. O que você traz aí, então? Bom, o primeiro item aqui, vamos dizer que é uma novidade para todos nós aqui, e para vocês principalmente, que é uma questão que a gente já vem convivendo com isso há algum tempo, né? Que é o caso do emissor gratuito. Você lembra muito bem que ele foi descontinuado, né? Ele foi desenvolvido a princípio lá pela Secretaria da Fazenda de São Paulo, né? Ela tocou isso, criou e depois não deu continuidade. Transferiu essa incumbência para a Secretaria da Fazenda do Maranhão. Isso tem mais ou menos 6 meses, 8 meses, alguma coisa assim. No final do ano passado, né? Exatamente. São Paulo fez o comunicado que não ia mais manter o emissor gratuito, não só da NFE, mas também do CTE, né? Que não ia mais manter esse projeto. E sugeriu então que as empresas que fizessem uso desse aplicativo que procurassem uma outra alternativa no mercado, né? Embora seja uma pequena quantidade de empresas que ainda fazem uso desse aplicativo, gerou todo um transtorno na época, né? Foi aí então que a Cefaz do Maranhão falou assim, não, deixa comigo que eu vou manter esse projeto atualizado. Da manutenção e tal. Exato, ficou então responsável em seguir com a manutenção do emissor gratuito, tanto para a NFE quanto do CTE. E então, essa semana, Por surpresa nossa, eles fizeram então um comunicado aí, avisando que também não vão mais dar continuidade. Exatamente. Então, a partir de novembro... Que cada contribuinte, né, busque no mercado uma solução própria para isso. Exatamente. Então, a partir de novembro... Não existe mais atualização para o emissor gratuito. 1º de novembro. 1º de novembro, né? Isso aí. Quem ainda usa, isso é muito comum, Augusto, vai parar de funcionar? Não vai parar de funcionar. Se você tem instalado no teu ambiente, vai continuar funcionando. Acontece que qualquer atualização que acontecer após 1º de novembro, o emissor já não contempla mais. E aí você pode ter um transtorno muito grande de uma hora para outra parar de funcionar, né? Exatamente. Então, qual que é a sugestão? Que vocês, ou melhor, os usuários do emissor gratuito, que busquem uma alternativa no mercado, né? E aí a gente tem diversas alternativas. Temos casos também, Augusto, de desenvolvedores que fazem toda a geração do documento pelo sistema dele e usam o emissor gratuito apenas como um transmissor. Isso é muito comum. Né? Quando a Cefaz de São Paulo noticiou a descontinuidade do projeto, a gente atendeu diversas empresas, a gente atende diversas empresas que utilizavam o emissor gratuito e passou então a usar uma solução da TecnoSpeed. O que é importante dizer é que o layout que esses sistemas geram para o emissor gratuito fazer a transmissão, esse layout é totalmente compatível com a solução da TecnoSpeed. Então, desenvolvedor, se você tem aí o teu sistema gerando o arquivo texto e utilizando o emissor como transmissor, nós temos compatibilidade com esse layout e a tua integração é bem simples, né? Então, se você precisar de uma alternativa para transmitir as suas notas fiscais, a TecnoSpeed pode te ajudar. Maiores informações a gente tem nos nossos canais aqui e é só mandar aí qualquer contato que a gente vai te explicar em detalhes sobre essa integração. Legal? Essa posição é muito importante, Bruno. E o time de implantação é muito demorado? Como é que faz? Não, a parte mais demorada de um sistema, Augusto, quando a gente fala em gerar um documento fiscal eletrônico, é ter as informações, né? Gerar essas informações, os cálculos dos impostos, você sabe bem como é complexo fazer isso. Mas assim, a partir do momento que um sistema já gera esse arquivo para o emissor gratuito, todas essas informações ele já tem. Então, vai ser uma questão dele mudar uma rota. Em vez dele mandar para o emissor gratuito, vai mandar para uma solução TecnoSpeed. Tá? A integração pode ser por pasta. Nós temos várias formas de integrar, receber esse arquivo e devolver o retorno para ele do processamento. Isso aí é bem tranquilo. Basta ele querer, então, que a coisa é rápida. Exatamente. O som flui bem, né? Se você, então, está nesse cenário,
só fazer um contato com a gente aqui que nós vamos dar mais detalhes para vocês e todo o apoio necessário para vocês mudarem essa integração. E se tiver alguma dúvida a respeito de cálculo fiscal, o Augusto está aqui para nos ajudar também. Com certeza, pode contar conosco aí. Legal, Augusto. Bom, o ponto seguinte, Bruno, é a tão aguardada nota fiscal do consumidor, modelo 65, no estado de Minas Gerais, né? Faz tempo que a gente está comentando, que está aguardando, será que Minas Gerais vai adotar, não vai querer outro modelo, alguma coisa assim? E por surpresa nossa, na última reunião do INCAT, que ocorreu na semana retrasada, um dos representantes da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais se manifestou dizendo que realmente vai implantar ainda esse ano a NFC, passando a ser obrigatória a partir de 2018. Legal. Mas já é um avanço muito grande, né? Sim, sim. É uma definição do próprio Estado, né, que deixa todo mundo preocupado em relação a isso. Até porque Minas Gerais é um Estado grande economicamente, viável, né, para todo mundo, uma movimentação muito grande, né, comercialmente falando, né, e representa muito em termos de emissão de documento fiscal. Sem dúvida, sem dúvida. E para o desenvolvedor vai ser mais uma facilidade, né? Porque hoje ele tem que lidar aí com diversos mecanismos fiscais, dependendo do estado, né? E agora com Minas Gerais, nós vamos ter apenas Santa Catarina, que ainda não adotou a nota fiscal do consumidor. Então, a partir do momento que ele tem aí um software emitindo a nota fiscal do consumidor, ele vai conseguir atender praticamente 95% dos estados, né? Então, isso facilita bastante para ele. Mas a respeito do comunicado da NFC em Minas Gerais, o que a gente vai ter agora, dia 9 de novembro, nós vamos ter um evento que se chama Inova NFCE, lá em Belo Horizonte. A Tecnospeed vai estar presente, a gente vai estar lá acompanhando de perto o lançamento da nota fiscal do consumidor em Minas Gerais, onde possivelmente já vai ser divulgado um calendário, né? Cronograma de implantação, que deve seguir a experiência que a gente teve em outros estados. A obrigatoriedade ela não vai ser tão de repente assim, até que as empresas possam se organizar, mas o que acontece, e é muito comum, é a Cefaz já liberar para os desenvolvedores ou para as empresas emitirem de forma voluntária. Você não está obrigado, mas você tem a opção de emitir a nota fiscal do consumidor. É uma procura muito grande nesse momento, né? Exato. Então isso já é um adianto muito grande. Né? A gente tem contato aí de diversas empresas com esse questionamento, quando vai ser a NFC em Minas Gerais. Enfim, é muito provável que já exista essa possibilidade de emitir a nota fiscal consumidor em Minas Gerais, inclusive esse ano, né? Então, ou no máximo no começo do ano que vem. Mas assim, a gente vai ter informações detalhadas e mais certeiras, digamos assim, lá no evento que vai acontecer no dia 9 de novembro, no Inova NFC, que a gente vai estar participando lá. Mas de todo modo, a NFC em Minas Gerais é uma realidade agora. Em pouco tempo isso vai acontecer. Então, para o desenvolvedor, é hora dele começar a se antecipar. Exatamente. Esperar chegar a demanda para ele começar a desenvolver, talvez não é a melhor alternativa, né? Então, levando em consideração que a gente vai ter NFC lá em Minas Gerais, o desenvolvedor então que quer se adiantar a respeito dessa emissão, pode contar com a gente também, a Tecnospeed, que tem soluções para diversos documentos fiscais eletrônicos, dentre eles a nota fiscal do consumidor, e também diversas possibilidades de integração, componente, API, gerenciador. Então, se precisar de um apoio aí com mais esse documento, é só entrar em contato com a gente também. Bom, e o Bruno, agora fica bem mais fácil, né? Sendo ele praticamente o último estado a aderir à nota fiscal do consumidor, né? Com toda a experiência que o desenvolvedor já tem nesse mercado também, né? E o contribuinte da região vai ser fácil montar isso aí. É, né? Bem mais simples. Fazer funcionar a coisa, né? Exato. A complexidade do... Um desenvolvimento de equipamentos, máquinas, tudo já tem isso montado, né? Então, é só copiar, né? Exato. E levar a experiência para o estado de Minas Gerais, pronto, a coisa vai funcionar. É bem isso aí mesmo. Isso gera uma grande economia para as empresas também, né, Augusto? Um parque de hardware que você precisa diminuir, isso a gente já comentou várias vezes. Às vezes você precisa ter lá um ponto de venda que você usa 2 meses no ano, né? Vai chegando no final do ano e você precisa aumentar os teus checkouts ali. Então você precisa ter todo um equipamento, né? Todo um investimento que você usa 2 vezes no ano. E com a NFC não. Você tem ali um computador ali, você vai conseguir emitir um computador com impressora fiscal. Você vai ter um ponto de venda, mas
o investimento em criar esse ponto de venda é bem menor, porque você não tem impressora fiscal, né? Sim. Fica bem Facilita mais simples, tudo, né? bem mais simples. E a maioria já está implantada em todo o Brasil, né? Tem as matrizes filiais, que fica mais fácil montar, Sim. adaptar agora dentro do próprio estado de Minas Gerais. A coisa flui melhor, né? Fica bem mais rápido. É isso aí. Bom, outro ponto polêmico, né? Vamos dizer assim, polêmico, eu digo que está havendo uma procura muito grande em relação ao conhecimento de transporte, OS, outro serviço. Exatamente. Está havendo uma procura muito grande, até porque passou a ser adotada agora a partir do dia 2 de outubro. Que iniciou a obrigatoriedade do conhecimento de transporte para outros serviços. Exatamente. Né? Essa obrigatoriedade começou agora, e assim como foi no MDFE lá no início, né? Começou a obrigatoriedade, algumas empresas acabaram não adotando, né, naquele início, mas depois a fiscalização foi se fechando. Exato. Ao ponto de todas as empresas começarem a emitir o Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos, o MDFE. Né? E exemplo disso, o CTOS começou agora com obrigatoriedade, e a empresa que precisa e que tem a obrigatoriedade de emitir, é bom se adequar o quanto antes, né? Evitando assim qualquer passivo fiscal ou multas, né, Augusto? Exatamente. Esse CTOS, né, ele é o chamado modelo 67, ele se aplica ao transporte de pessoas, valores e excesso de bagagem nos aeroportos. Vai ocorrer dessa forma, né? Para efeito de transporte de pessoas, como exemplo, não podemos citar a questão de toda agência de viagem vai ter que colocar isso também. Transporte escolar, né? Transporte escolar. Quando ele acontece de forma intermunicipal, né? Seja ele um transporte próprio ou contratado de terceiros. Mesmo assim, vai ser obrigado a emitir o CTOS. Exatamente. Tá? Uma procura muito grande em relação a isso. Isso. Já está acontecendo maciçamente, né? Sim. Desde que começou uma procura muito grande para esse lado. Exato. A gente tem solução para o CTOS também. Diversas empresas trabalharam aí para deixar isso tudo pronto para o início de outubro, quando começou a obrigatoriedade. E falando também aí do meio de transporte, né, do CTOS, a gente também teve a entrada em vigência da versão nova do MDFE, que é 3.0. 3.0. Então, a partir de 2 de outubro, quem estava emitindo na versão antiga, na versão 2 do MDFE, teve suas notas rejeitadas. E de um dia para o outro teve que aí se atualizar para a versão nova. Ele corre de sempre, né? Corre de sempre para conseguir se atualizar. A gente fez uma força-tarefa aqui, toda a nossa equipe de atendimento teve que aumentar a nossa equipe para conseguir dar conta dessa demanda, mas felizmente a gente conseguiu resolver todos os casos e as empresas que foram impactadas conseguiram emitir o documento ainda no mesmo dia. Então, isso é o diferencial de você contar com a equipe da TecnoSpeed para te dar todo esse apoio. Legal? Bom, seguindo, Augusto. Ontem nós tivemos uma novidade também em relação ao Confaz, né? Ele criou lá um ajuste CINEF 18 de 2017. Com isso, ele criou novas funções, novas operações para o CFOP. Entendi. Não alterou o CFOP, mas criou novas atividades dentro dos mesmos CFOPs já existentes. Então, quem pegar agora a relação do CFOP para analisar, vai notar essa diferença, né? Ele foi publicado no Diário Oficial de ontem, dia 5/10. Mas teve a inclusão de novos CFOPs? Não, foi a inclusão de novas atividades, novas operações, dentro dos CFOPs específicos. Então você vai ter os mesmos CFOPs, mas agora ele enquadra mais operações. Mais operações, exatamente. Entendi. Legal, então isso é uma informação importante. E essa lista de CFOPs está divulgada onde, o Augusto, com essa atualização? Ele é só pegar o ajuste CINEF 18 de 2017 que ele vai estar demonstrando lá quais foram as alterações. Importante, uma informação. Foi publicado no Diário Oficial do dia 5/10, foi ontem, né? Isso aí, tá? Importante. Ontem mesmo também, no dia 5/10, tivemos lá o convênio ICMS 101 de 2017, onde ele foi feita uma alteração na relação do SESC. Teve pequenas alterações na relação do SESC. Então, aquela relação do SESC foi criada pelo convênio ICMS 52, né, 2017, já foi alterado algumas modificações lá. Então, quem está no processo de implantação, né, então tem que ficar atento para isso aí. É só pegar lá o convênio 101 e ver as alterações que sofreram modificações. Você acha que a gente teve uma prorrogação para uma parte das empresas, né? O SESC, como todo mundo sabe, ele passou a ser exigível, né, vamos dizer assim, validado a partir de julho desse ano, né, para as operações para as indústrias e para os importadores. E agora, em outubro, entrou a obrigatoriedade para os atacadistas. Entendi.
A gente está seguindo um calendário de obrigatoriedades aí quanto à informação do SESC no documento fiscal. Isso. E o período que ele vai até abril de 2018, onde as demais empresas estarão obrigadas a ter implantado, ou seja, validando, né, essas informações do SESC. Então, até abril de 2018, todas as empresas, consequentemente, todos os documentos fiscais eletrônicos devem ter a informação do SESC, né? Lembrando que essa exigibilidade, né, começou em julho para, como eu falei, as indústrias e os importadores. Então, eles já começaram a colocar nas notas fiscais, lá desde julho, o código do SESC. Então, os adquirentes de produtos, os atacadistas, os varejistas, já podem copiar esse mesmo SESC na emissão das suas notas fiscais. Fica mais fácil na hora de atualizar seu banco de dados. Entendi. Então, ele sem ter que estar criando, pesquisando alguma coisa. Porque a responsabilidade passa a ser da própria indústria que criou aquele SESC. Entendi. Então, a sugestão que eu dou é que copie o próprio SESC daquele item do estoque. Entendeu? Então, a nota que vem da indústria... Mantém aquele SESC. Mantém aquele SESC. Alimente o seu banco de dados com aquela informação que não tem risco de estar cometendo nenhum pecado, né? Entendi. Tá bom? É uma saída que eu vejo. É uma saída, né, Augusto? Você utilizar a informação, estar atento à informação que vem da indústria, e aí para você poder... E esse foi o próprio propósito, né, da própria Secretaria da Fazenda, você faz de uma forma geral, o fisco criou isso com essa alternativa. Olha, quem melhor conhece o SESC, conhece o NCM, são as indústrias, são os importadores, né, com essa evidência de fato de cada item. Então, os demais da cadeia produtiva, comerciais, que vão copiando e atualizando essas informações. Entendi. Ficou para as indústrias desbravar aí o mistério do SESC. Mas, então, não queira reinventar a roda. Lá na hora de você vender como varejista, como atacadista, querer procurar inventar um SESC, não. Tira da nota fiscal do teu fornecedor. Legal. É a melhor fonte que tem. Boa dica, Augusto. Ok? Legal. Mais algum assunto? E aí finalizamos as nossas novidades do mês de outubro. Tá? Legal. Muito bom. Hoje a gente falou de diversos assuntos aqui e a gente está sempre monitorando, como a gente sempre fala aqui, a gente está sempre monitorando essas atualizações. A gente tem diversos canais, nosso blog, Facebook, a gente divulga essas informações por lá, mas a gente faz um apanhado aqui, né, Augusto, e traz todo começo de mês o nosso programa aqui, Café com Contador. Com certeza. Voltamos em novembro. Se Deus quiser, com novas notícias. Novos documentos fiscais eletrônicos, né? Consequentemente, não. Certamente teremos informações... Novas obrigatoriedades, isso, né? Prazos mais dilatados, mudados, alguma coisa assim. Quentes lá de Minas Gerais. Exatamente. A gente vai, assim que a gente tiver a informação, a gente já vai divulgar nos nossos canais. Então, a gente agradece aqui mais uma vez a audiência de vocês. Nós nos vemos no nosso próximo Café com o Contador de novembro. Eu quero aproveitar e deixar uma dica para vocês aí, em relação ao E-Social e o FD-REINF. O prazo está se esgotando. Começa em janeiro de 2018. Também temos essas obrigatoriedades aí. Como você bem adiantou, nós temos 3 meses, hein? 3 meses para o final do ano. Isso. E são obrigatoriedades que estão à porta e a gente precisa... São processos, demanda de tempo, né, para ser implantado. Né? Você está mexendo com folha de pagamento, o lado do REINF você está mexendo com retenção de impostos também, mexe com toda a contabilidade, com todos os documentos fiscais já existentes hoje, que serão substituídos pelo próprio E-Social e pelo REINF. Então, eu acho que 2 meses é muito curto para isso aí, cara. Exatamente. Tá. Inclusive, nós fizemos um vídeo exclusivo a respeito da FD-REINF. Então, vocês podem consultar também, porque é muito comum essas dúvidas a respeito do FD-REINF, né? O FD-REINF vai ser a mesma coisa que o E-Social. Enfim, a gente fez um vídeo explicando em detalhes quem está obrigado a emitir o FD-REINF e que FD-REINF e E-Social são documentos distintos e os dois, é preciso emitir os dois dependendo da atuação da empresa, do segmento, enfim. Vocês podem conferir esse vídeo aí. Vou pedir para o pessoal também deixar aqui na descrição do nosso episódio de hoje um link facilitando aí encontrar o vídeo sobre o FD-REINF. Isso aí? Como você mesmo frisou, cada um tem a sua função específica. Exato. Né? O E-Social mexe com folha de pagamento, ou seja, atividade com vínculo empregatício. Já o FD-REINF mexe com as partes de contratação de serviço. Retenções, né? De impostos. Que não tem vínculo empregatício, tá? São coisas totalmente diferentes. Isso aí. Mas aí, pessoal, tiver dúvidas,
Estamos à disposição. Exato. E eu convido também para assistir o nosso vídeo, é importante. Que é super importante a respeito da FDRINF. Legal? Bom, agora vamos nos despedir? Com certeza, agora. Então, pessoal, a gente volta em novembro com mais um Café com o Contador e até lá. Abraço. Olá, pessoal. Um abraço, até a próxima. Tudo bem.